Oi, pessoal, nono ano, tudo bem? Então, vamos aqui mais uma vez, novo vídeo, fazer a resolução para vocês dos primeiros exercícios da lista 3, da parte 1. Nós vimos lá atrito, nós vimos forças, né? Nós vimos primeira lei de Newton, vimos segunda lei de Newton. Agora a gente vai fazer alguns exercícios, do 1 ao 13, e esses exercícios eu já deixei para vocês alguns dias, né, para vocês fazerem. Espero que tenham feito e acompanhe agora comigo a resolução, ok? Depois, no próximo vídeo, eu vou passar o assunto novo, que é a terceira lei de Newton, e aí completando a lista, mais alguns exercícios, ok? Então vamos corrigir essa lista agora. Vamos lá. Então tá aqui, lista 3, parte A, forças. Vamos lá, o primeiro exercício está aqui embaixo. Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui para a gente poder ver o exercício todo. Assim. Está dizendo assim: indique o módulo da força resultante sobre o bloco da figura abaixo. Indique também se o sentido dessa força é da direita para a esquerda ou é da esquerda para a direita. Vamos lá. Nós temos aqui o bloco está aqui. Vou colocar aqui uma corzinha aqui. Temos aqui o bloco. Opa, está aqui, aqui. Está aqui o bloco. Nós temos duas forças. Uma força de 3 newtons, uma força de 2 newtons. As duas forças estão da esquerda para a direita. As duas estão para cá. Então a pergunta é a seguinte: qual é o módulo da força resultante? Qual é o resultado dessas duas forças sendo aplicadas ao mesmo tempo nesse bloco? Bom, veja bem, nós temos duas forças na mesma direção, as duas estão na horizontal, e as duas estão no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Elas estão se ajudando, uma força ajuda a outra. As duas estão puxando o bloco para o mesmo lado. Então, quando as duas estão se ajudando, a gente vai fazer a soma. Então, a gente vai colocar assim, força resultante é igual a F1 mais F2. Então, o que nós temos ali? Força resultante é igual. Força F1 pode ser a de cima, 3 newtons, e a de baixo, 2 newtons. Então, nós temos uma força resultante que vale 5 newtons. Ok? Então, a gente pode olhar aqui, ó, nós temos essa alternativa aqui com 5 e essa alternativa aqui com 5. Agora, a gente precisa também dizer qual o sentido dessa força resultante. Veja bem, eu posso substituir essas duas forças. Deixa eu colocar aqui um pouquinho, mudar a cor também, vermelho. Eu posso substituir essas duas forças, esses dois vetores, por um outro vetor maior que vale 5 newtons, e também está da esquerda para a direita. Ele pode substituir aqueles dois, que dá o mesmo efeito. Tá? Então, eu posso retirar o de 3 e o de 2 e colocar um de 5. O efeito sobre o bloco é exatamente o mesmo. Então, agora nós sabemos qual é o sentido. Deixa eu colocar aqui de novo. Então, nós temos de novo o sentido, qual é? Da flecha vermelha, que é a resultante. Da esquerda para a direita também. Então, qual das duas alternativas? A de cima, 5 newtons da direita para a esquerda, ou a de baixo, 5 newtons da esquerda para a direita? É a de baixo, né? 5 newtons da esquerda para a direita. Beleza? Só isso? Vamos para a letra B. A letra B está aqui. Mesma coisa, né? Vamos analisar o bloco. Agora, nós temos aqui uma força de 2 newtons. Opa, é aqui. Uma força de 2 newtons e uma força de 1 newton. Repare que as duas forças estão também da esquerda para a direita, mas uma está puxando, a outra está empurrando. Não tem problema, tá? Mesmo que essa força estivesse do lado de cá, ó, com 1 newton aqui, não tem problema. O que importa é o sentido da força, tá? É como se fosse uma pessoa empurrando aqui, ó, uma pessoa empurrando o bloco, e a outra aqui, com o cabo aqui, puxando o bloco. Dando a mesma, não é? Ou então, duas pessoas do lado de cá puxando, poderia ser também, certo? As duas do mesmo lado ou uma do lado de lá, só que daí estaria empurrando, ok? Então dá na mesma. Vou apagar esse aqui de cima, apagar esse aqui, apagar esse aqui que está muito bagunçado, assim. Então olha lá, pode ser uma pessoa empurrando e uma puxando. Então o que nós temos aí? Elas estão se ajudando. Então se elas estão se ajudando, a gente vai somar as duas. Então vai ficar assim: força resultante é a soma de F1 com F2. Então, nós temos uma força resultante de, vamos chamar aqui a força F1 de 2 e a força F2 de 1. Tá aqui, ó, 1 e 2.
Somando, então, nós temos uma força resultante de 3 newtons. O sentido também, ó, como os dois estão para o mesmo lado, a resultante, vou colocar aqui de vermelho, a resultante será para lá também e terá um valor de 3 newtons, da esquerda para a direita. Então, assinalando a alternativa correta, 3 newtons, nós temos aqui 3 newtons, temos aqui 3 newtons, da esquerda para a direita. Então, essa é a última alternativa aqui. Ok? Vamos para o próximo. Está aqui, letra C. Nós temos agora uma força aqui, ó, da esquerda para a direita, valendo 2 newtons, e temos uma outra força da direita para a esquerda, valendo 3 newtons. Repare que as flechinhas elas estão mais ou menos proporcionais, né? 2 newtons é menor que 3 newtons, então a flechinha aqui, o vetor de 3 é um pouquinho maior. Agora está cada uma para um lado, num sentido, estão em sentidos opostos, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Elas não estão se ajudando nesse caso. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? Força resultante, elas estão se atrapalhando. Uma puxa para um lado, outra para o outro, como se fosse um cabo de guerra. Então, nesse caso, a gente vai subtrair. F1 menos F2. Então, nós temos aqui uma força resultante de, vamos chamar F1 de 3, F2 de 2. Para ficar positivo, a gente escolhe o primeiro como número maior, né? 3 menos 2. Aí, depois, o resultado vai ser 3 menos 2, 1 newton. E para que lado fica essa resultante de 1 newton? Vou colocar aqui de vermelho. A resultante fica para o lado mais forte, lado de 3 newtons. Então, eu posso substituir essas duas por uma aqui, a vermelha, que vale 1 newton. O efeito é o mesmo sobre o bloco, tá bom? Então, vamos ver a alternativa ali. O resultado é 1 newton, nós temos aqui 1 newton, aqui temos 1 newton, e vermelhinho está indo da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda é essa alternativa aqui. Ok? Próximo. O exercício 2 agora, ele diz o seguinte, ele tem a ver com o exercício 1, né? Repare que os desenhos são os mesmos. Só que ele diz assim, vamos supor que o bloco tem uma massa de 5 kg. Então, vou colocar aqui, ó, 5 kg, 5 kg, 5 kg de massa. E aí nós vamos usar o valor da resultante que a gente achou no exercício 1 para calcular a aceleração de cada bloco. Tá? Deixa eu deixar só a caneta mais fina aqui um pouco. Vamos ver aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Quanto deu a resultante nesse primeiro aqui? Vou fazer de vermelho aqui primeiro. Resultante, vocês lembram aqui, deu, aqui de vermelho, deu 5 newtons, da esquerda para a direita. No segundo bloco, deu 3 newtons também da esquerda para a direita. E no terceiro bloco, deu 1 newton da direita para a esquerda, aqui. Então, os vermelhinhos são as resultantes. Então, a gente vai usar o valor dessas resultantes e o valor da massa para calcular a aceleração de cada bloco. E vocês lembram qual é a lei que relaciona força, massa e aceleração? Lembram? É a segunda lei de Newton. A segunda lei, ela tem essa fórmula aqui, ó. Força é igual a massa vezes a aceleração. Opa, então ficou um pouquinho. Vou arrumar aqui. Força vezes, não, aceleração. A caneta tem hora que fica ruim. Bom, então a gente vai usar essa fórmula aqui para a gente poder... Essa fórmula aqui... Opa! Estou apanhando um pouquinho aqui, gente. Aqui. Vou usar essa fórmula aqui, fórmula da fama, lembra? Fórmula da fama, para a gente fazer o cálculo das acelerações. Vamos colocar aqui no primeiro, ó. Então vai ser o seguinte, quanto deu a força no primeiro bloco? Deu 5 newtons. Vou colocar aqui então no lugar do F, ó. No lugar do F. Igual. Quanto é a massa do bloco? A massa do bloco é de 5 kg. E qual a aceleração? A aceleração nós vamos calcular. Tá? Então o que a gente vai passar? O 5 que está junto com o A, a gente vai passar dividindo. Então vai ficar 5 dividido por 5. E o A ficou sozinho, eu vou colocar do lado esquerdo aqui. Tá? E quanto dá 5 dividido por 5? 1. Qual é a unidade para aceleração? Lembram? Metros por segundo ao quadrado. Tá, pessoal? Só um detalhe, quando vocês observarem um exercício igual está aqui embaixo as alternativas, vou mostrar já já, se tiver assim, por exemplo, 1 metro por segundo, aí tem um chapéuzinho 2. O que quer dizer isso aqui?
não dá, às vezes não dá para a gente digitar no computador o sobrescrito em cima, né? Dependendo, igual esse programa que a gente coloca aqui do Google Classroom, não dá para colocar. Isso aqui é a mesma coisa que 1 metro por segundo ao quadrado, tá? É a mesma coisa. Esse chapéuzinho aqui quer dizer que é elevado ao quadrado. Tudo bem? Beleza. Aí eu vi alguns exercícios, algumas pessoas colocando no caderno esse chapéuzinho 2. No caderno não precisa, tá? No caderno você coloca do jeito que a gente aprendeu. Quadrado normal. Bom, então a gente calculou o primeiro aqui, vamos fazer o segundo. O segundo é o seguinte: 3 de força, né, aqui em cima, ó, força resultante, igual a massa é de 5 quilos e a aceleração nós vamos calcular. Vou passar o 5 dividindo, vai ficar 3 dividido por 5, e quem ficou sozinho foi o A. 3 dividido por 5, eu não sei, mas o dobro, vamos pensar no dobro. 6 dividido por 10. Ó, eu dobrei em cima e dobrei embaixo. Aí é mais fácil. 6 dividido por 10 é 6 décimos. Como é que é 6 décimos em números decimais? 0,6. Aí a unidade, metros por segundo ao quadrado. Beleza? Essa é a resposta da segunda. E depois a terceira, vamos lá. A força resultante é 1, a massa é 5 e a aceleração é A, porque a gente não sabe ainda. Vou passar o 5 dividindo, então vai ficar 1 dividido por 5. O A ficou sozinho, vou deixar do lado esquerdo. Agora, 1 quinto. 1 quinto, se você não lembra quanto é, você pode dobrar aqui também. Ó. O 1 vira 2 e o 5 vira 10. E aí está mais fácil. 2 dividido por 10 é 2 décimos. 2 décimos, como é 2 décimos? Lembram? Número decimal? 0,2. Aí a unidade, metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, vamos destacar uma cor aqui, vou colocar um verde aqui. Nós temos as seguintes respostas: 1 metro por segundo ao quadrado, 0,6 metros por segundo ao quadrado e 0,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então vamos procurar a resposta ali? Vou subir a tela aqui para vocês. Opa, ficou cortadinho ali, né? Espero que vocês tenham visto ali a parte de baixo. Então tá aqui, ó. 1, 0,6 e 0,2. O que nós temos aqui? A primeira, 1, 0,6 e 0,2, já parece que é a primeira, né? A segunda não é, tem 1,5 aqui e tem 5 aqui. Então a resposta correta é a primeira. Ok, pessoal? Vamos para o seguinte. Olha só, já estou com 3 e 4 aqui na tela. Vamos lá para o 3. Quanto vale a resultante de duas forças de mesmo módulo quer dizer o mesmo valor, mesma direção, então se uma for horizontal, a outra também é. E sentidos opostos, então elas estão brigando entre si. Vamos colocar aqui, ó, vamos colocar um tracejado aqui na horizontal, dois vetores aqui, vou colocar eles vermelhos. Um está da esquerda para a direita e a outra está da direita para a esquerda. As duas têm o mesmo valor, eu vou chamar de F, tá? Valor F, valor F. Tem o mesmo valor. Se uma for 10, a outra é 10. Se for 2, a outra é 2. Assim por diante. Aí está dizendo assim, ó, qual o valor da aceleração desse corpo nessas condições? Vou até desenhar o corpo aqui, ó. Um bloquinho aqui, ó. Um bloquinho. Esse bloquinho está sofrendo essas duas forças iguais, uma para cada lado. O que vai acontecer? As duas são iguais e há uma subtração. A força resultante é F1 menos F2. A gente pode chamar aqui de F1 e F2. F1 menos F2. Se eles têm o mesmo valor, o que é um número menos ele mesmo? É zero. O que vai acontecer com a resultante? É nula. Não tem resultante. Certo? Nesse caso, o corpo não acelera. Se ele está parado, ele continua parado. Tá? Se ele estiver se movimentando com a mesma velocidade e essas duas forças começarem a atuar, o corpo continua andando na mesma velocidade. Ele não vai sentir nada, porque uma força está anulando a outra. Então está dizendo assim, ó, as alternativas. 2 newtons, pois é o mesmo número da massa? Não, nesse caso a gente nem se preocupou com a massa, nem nos preocupamos com a massa, não precisou entrar no cálculo. Não importa a massa, se as forças se anulam, o objeto não sofre aceleração. Então olha a segunda, a força resultante é nula, pois as forças de mesmo valor e de sentidos opostos se anulam. Nesse caso, não havendo força resultante, não há aceleração do corpo, segunda alternativa.
E o número 4, letra A do número 4. Um corpo está submetido à ação de duas forças, valem 12 newtons e 16 newtons. Qual é a resultante dessas forças quando, letra A, elas são paralelas e de mesmo sentido? Então, se você tiver aqui um bloco, e esse bloco, ficou feio esse bloco. Vamos começar de novo. Apaga. Um bloco. A gente faz com pressa e sai tudo errado. Um bloco e ele está submetido a duas forças. Vou colocar aqui de pretinho mesmo aqui. F1 e F2. As duas estão na mesma direção, são paralelas e têm o mesmo sentido. Então, eu vou colocar aqui da esquerda para a direita. Uma vale 12 e a outra vale 16. Vamos chamar F1 de 16 e F2 de 12. A pergunta é a seguinte: como fica a resultante dessas duas forças? Elas são paralelas, têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, o que a gente vai fazer para achar a resultante? Facinho, é só somar. Vamos somar então F1 com F2. Então, nós vamos ter força resultante é F1 vale 16 e a força F2 vale 12. Somando as duas, 6 com mais 2 é 8, 1 com mais 1 é 2. 28 newtons. Procurando a resposta, é a terceira aqui, 28 newtons. Beleza? Vamos para a próxima, letra B. Eu já estou com a B e a C aqui na tela. Diz assim, letra B. Um corpo está submetido à ação de duas forças, valem 12 e 16. Só que agora, na letra B, ele está pedindo, elas são paralelas de sentidos opostos. Então, o esquema é o mesmo. Você tem o bloco, aqui o bloquinho. Agora, só que os sentidos são opostos. Você tem F1 para cá, F1 para cá, e você tem F2 para cá. F2. Como são opostos, a gente vai fazer agora a subtração. Então, a força resultante será a subtração entre F1 e F2. Tá? Eu escolhi F1 como número maior para não dar negativo. Então, fica 16 menos 12. 16 menos 12 é 4. Então, nós temos 4 newtons. A resposta está aqui, 4 newtons. Beleza? E por último, essa aqui é mais complicadinha. Agora eu tenho os dois vetores, mas elas são perpendiculares entre si. Então você tem um bloco aqui, visto de cima agora. Então você tem aqui uma força de 16, F1 de 16. E você tem aqui uma força F2, não dá. F2, que vale 12. Então aqui, ó, o centro. Vamos pensar o seguinte. Com as duas forças puxando ao mesmo tempo, ele vai seguir mais ou menos esse caminho aqui do meio, ó, né? Como é que a gente faz para descobrir certinho? A gente vai traçar uma paralela na ponta do F2 do tamanho da F1 e na ponta do F1 a gente vai traçar uma paralela do tamanho da F2 e a resultante será aqui na diagonal. Fazer esse desenho aqui é chamado de método do paralelogramo. É o método do paralelogramo para a gente traçar, desenhar a força resultante. Então ela fica aqui, ó. Então o que eu fiz? Eu desenhei a força resultante. Eu não calculei, né? Agora vamos calcular. Para calcular a força resultante de vetores perpendiculares, nós vimos no vídeo passado que a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? Ele diz assim, ó, o quadrado da hipotenusa, que nesse caso é a força resultante, ó, vou até colocar outra corzinha aqui, para a gente ver o triângulo, ó. Olha o triângulo aqui, ó. Ó, o triângulo está aqui, ó. Assim. Então, nós temos isso aqui é a hipotenusa, ó. Isso aqui é a hipotenusa, aqui é um cateto, que é o F2, e aqui é outro cateto, que no caso é o F1. Se eu transportar ele aqui para baixo, ó, ele tem exatamente esse tamanho, ó. Então, ele é o F1 aqui desse lado. Tá? Então, o FR é a hipotenusa, então nós temos a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Então, eu vou colocar o F1, que é um cateto, ao quadrado, e o F2, que é o outro cateto ao
quadrado. Então, o que nós vamos ter? FR é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Aí, se você não lembrar, tem que fazer as continhas aqui, ó. Por exemplo, 16 vezes 16. 6 vezes 6 é 36, foi 3. 6 vezes 1 é 6, com mais 3, 9. 1 vezes 6 e 1 vezes 1. Somando, 6, 9 com mais 6 é 15 e 2 aqui. Então, eu tenho 256. E no outro, vou colocar aqui, ó, 256. Mais. E o 12? Vou apagar aqui para ter espaço, tá? Vou apagar aqui. Fazer lá 12 agora. 12 vezes 12, nós temos 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 1 é 2, 1 vezes 2 e 1 vezes 1. Somou 4, 4, 1, 144. Eu vou colocar aqui 144. Isso é a força resultante ao quadrado ainda. Vamos fazer a soma desses dois aqui. Força resultante ao quadrado é 256 mais 144. Vou apagar aqui para a gente fazer a conta. Ó. Apagar aqui. 256 mais 144. Vamos fazer a soma. Nós temos 6 mais 4 é 10, vai 1. Daqui dá 6, com mais 4 é 10, vai 1. 2 com mais 1 é 3, com mais 1 é 4, 400. Então, nós temos FR ao quadrado, a força resultante ao quadrado é 400. Só agora eu não quero a força ao quadrado, eu quero só a força. Então eu tenho que aplicar a raiz quadrada para eliminar esse quadrado aqui. E tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Tá? Então vamos lá. Aqui com essa raiz, a gente corta a raiz com o quadrado, vai sobrar somente a força resultante. E do outro lado, raiz quadrada de 400, você pode fazer assim, ó. São dois zeros, cai pela metade, vai ter um zero só. E aí você faz a raiz de 4, é 2. Então, qual é o valor? 20. 20 newtons é o valor da força resultante. Tá, ok? Assinalando aqui do lado, nós temos a segunda alternativa. Beleza? É um pouquinho mais de trabalho essa letra C, né? Vamos lá então, vamos para o próximo. Número 5 diz assim. Deixa eu só acender a luz aqui, tá ficando escuro. Mudou muito não, mas vamos lá. Número 5 diz assim: explique por que o cavaleiro da figura ele pode ser arremessado para longe do cavalo se este para de repente. Qual é a lei que explica esse fenômeno? Então tá aqui o cavalo, né? O cavaleiro vem saltando aqui, essa prova de salto, né? E aí o cavalo ele trava aqui, ó. Isso aqui tem um nome quando o cavalo faz isso, ele está refugando. Quando o cavalo refuga, ele desiste de pular, ele trava, ele para de repente, só que aí o cavaleiro, ó, muitas vezes ele cai. Acho que eu vou colocar até um vídeo de um cavaleiro caindo aqui para vocês verem. 1, 2, 3 e já. Por enquanto, nenhuma falta no Rio. Cometeu a falta no muro. E aí o refúgio e a queda. E aí o refúgio e a queda. E aí o refúgio e a queda. Lembrando que esses obstáculos são... Ele ficou bem chateado lá, o guatemalteco, né? Com razão. Pois é, e a equipe da Guatemala acabou eliminada e nem disputou a final, vencida pelo Brasil. Ok? Então vamos lá. Aí o cavaleiro caiu. Aí a pergunta é a seguinte: qual é a lei que explica esse fenômeno? Então tá lá. O que acontece? O cavaleiro e o cavalo, eles estão em movimento juntos. Quando o cavalo para, o cavalo parou. Qual é a tendência do corpo do cavaleiro? É continuar como ele estava antes, continuando aquele movimento para frente. Não é? É aquela lei da teimosia que eu disse que, tipo a lei da preguiça dos corpos, eles tendem a permanecer no estado que eles estão. Se o cavaleiro estava se movimentando, a tendência dele é continuar. O cavalo para, mas o corpo continua. E qual é a lei que explica isso?
é a lei da inércia. Lei da inércia. Vou tentar escrever aqui, ó. É a lei, vou colocar abreviado aqui, lei da inércia. Inércia. E que lei é essa? Qual o número dela? É a primeira lei. É a primeira lei. Tá? Então eu vou falar aqui a resposta para vocês. Quem estiver conferindo a resposta aí, só ou pode copiar, né, como se fosse um ditado, ou verificar se a sua está corretinha junto com a minha aqui. A minha resposta é assim. Se o cavalo parar de repente, o cavaleiro tenderá a continuar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele continua para frente. E por isso pode ser arremessado. Aí ponto, né? A lei que explica isso é a lei da inércia, segunda lei de Newton, ou segundo princípio de Newton. Ok? Princípio da inércia ou lei da inércia. Beleza? Vamos para o próximo. Número 6 diz assim. Por que é mais fácil parar o movimento de uma bola de tênis que rola sobre uma mesa do que uma bola de boliche? Considere que ambas estejam chegando com a mesma velocidade em suas mãos. Vou tentar fazer um desenho aqui. Ó. Então você tem aqui uma mesa. Aí você está aqui, ó. Tá aqui você aqui, ó. E você tem uma bola de tênis e uma bola de boliche, né? Uma bola de boliche. Bola de tênis e uma bola de boliche. Aí está dizendo assim, elas estão chegando com a mesma velocidade na sua mão. Mesma velocidade. Aí diz assim, por que é mais fácil parar a bola de tênis do que a bola de boliche? Qual é a razão? Aí a pergunta é a seguinte, quem tem mais massa? A bola de boliche, né? Óbvio. Ela tem mais massa que a bola de tênis. Ela é mais difícil. Vamos pensar, se você tiver que empurrar um Fusca ou um caminhão, é mais fácil empurrar um Fusquinha do que um caminhão. O caminhão tem mais massa. Então a gente diz o seguinte, quanto maior massa tiver um corpo, maior é a sua inércia, maior a sua preguiça de sair do lugar. E tanto quanto está parado ou se ele estiver se movimentando. Então, um corpo se movimentando, ele tem preguiça de parar. Então é mais difícil parar ele. Então, se você tem uma bola de boliche que é maior que uma bola de tênis, é mais difícil parar a bola de boliche, porque ela tem mais, a palavra mágica aqui, ele tem mais inércia. A inércia da bola de boliche é maior, tá? Então, aqui, ó, quem tem mais inércia é a bola de boliche. A bola de tênis tem também, mas bem menos. Então, como seria a resposta aqui, ó? A resposta seria assim. Como a força necessária para parar a bola é proporcional à sua massa, é preciso uma força maior para parar a bola de boliche, que tem massa maior. Então, se você tem aquela fórmula aqui, ó, que é a segunda lei já, força igual a massa vezes aceleração, se você tem mais massa, você tem que ter mais força. Se você vai desacelerar uma bola de boliche ou uma bola de tênis, isso tem a ver com a massa dele. Então, quanto mais massa tiver, mais força você vai ter que aplicar. Então, veja bem, você tem aqui a primeira lei, dizendo que a bola de boliche tem mais inércia, e você tem a segunda lei, dizendo que você vai ter que aplicar mais força para poder parar a bola de boliche. Beleza? Então, vamos para a próxima. Número 7. Você empurra uma pequena bola de metal sobre uma superfície de vidro até que ela adquira a velocidade de 5 metros por segundo. Depois, solta. Você para de empurrar ela. Se não houver atrito com a superfície nem resistência do ar, como será o movimento da bola? Então, a partir do momento que você está empurrando uma bola de metal em cima de um tampo de vidro, você está empurrando, você está acelerando ele com a força. Quando ele atinge 5 metros por segundo, você tira a mão. O que acontece com a bola? Vamos dar uma olhada ali? As alternativas? Será um movimento acelerado? A partir de... Você tira a mão, começa um movimento acelerado? Pois a força da mão continua na bola mesmo depois de soltá-la? Não, né? Você tirou a mão da bola, acaba a força. E aí, a partir daí, o corpo não acelera mais. Ele vai manter a mesma velocidade, vai continuar como ele estava, se não tiver atrito. Se tiver atrito, vai ser uma força contrária, vai fazer a bola ir parando, né? Mas ali está dizendo que não vai ter atrito, então a bola continua. Então a primeira não é. Depois, será um movimento de decolagem, a bola decola e a bola sobe porque ela sofre uma força para cima? De jeito nenhum, né?
você está em cima da mesa, está fazendo força para ele acelerar. Não é uma força para cima, para o alto, para a bola decolar. De jeito nenhum. E a terceira, a bola mantém um movimento uniforme e sempre com a mesma velocidade, já que não há mais força resultante sobre ela após ser solta. Exatamente isso. Tá? Então, depois que você solta a bola, não tem mais força, ele continua no movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, você tem uma resultante nula, ele mantém um movimento. Então, a terceira alternativa. Ok? Próximo exercício. Eu estou com 8 e o 9 aqui. Ó. Diz assim, por que na prática a bola da questão anterior acaba parando? Então, a gente vai fazer o experimento, não acontece o que está escrito lá. A bola não vai seguir em movimento retilíneo para sempre. Né? Por que ele vai parando? Então, vamos ver as duas alternativas aqui. Todo objeto para imediatamente após interrompida a força resultante sobre ele? Não, de jeito nenhum. Você interrompeu a força sobre um corpo, ele continua com aquela última velocidade que ele tinha enquanto tinha força ainda. Ele vai manter aquela velocidade para sempre. Então, se você tem uma nave espacial, a nave está acelerando, motores ligados, está acelerando, desligou, ele vai permanecer para frente com essa última velocidade que ele tinha enquanto o motor estava ligado ainda. Ele vai seguir assim para frente para sempre no espaço, porque no espaço não tem atrito, né? Mas aqui, quando há uma bola em cima da mesa, ele vai parando, né? Mas não para na hora, ele vai parando. Então, a segunda alternativa, a bola vai parando devido ao atrito com o vidro e também a resistência do ar. E esses dois, o atrito e a resistência do ar, se opõem ao movimento da bola. Então, tá fácil, segunda alternativa. E a número 9, se um corpo estiver em repouso, ou seja, ele está paradinho, é preciso uma força para colocá-lo em movimento. Ok? Se o corpo estiver em movimento, a força parar de agir, se o corpo está em movimento e a força para de agir, e nenhuma outra força atuar sobre ele, o que acontece com o corpo? É parecido com o que nós vimos aqui na questão 8. Eu falei da nave espacial, né? Se você tem uma força agindo sobre um corpo e você corta essa força, o que vai acontecer com a nave? Ela para na hora? Não, ela vai seguir com velocidade constante. Então vamos ver aqui, para assim que a força parar de agir? Não. Esse aqui seria o mesmo que aqui em cima, né? Ó, para imediatamente? Também não. Segunda, continua se movendo em linha reta com velocidade constante. Exatamente. Então, cortou a força, ele vai continuar em linha reta com a mesma velocidade, com aquela última velocidade a hora que você cortou a força. Então, essa aqui é a alternativa correta. Então, vamos dar uma olhadinha nas outras. Passar a se mover aceleradamente? Não, de jeito nenhum. Você cortou a força, ele não vai começar a acelerar. Tá? Depois, o último, vai parando aos poucos? Não vai parando aos poucos, só vai parando aos poucos se tiver atrito e resistência do ar. E esses dois são forças, né? Então você corta uma força, mas vai ter outra, que é o atrito. Aí ele vai parando. Mas se não tiver nenhuma força, que é o que o exercício fala aqui, ó, nenhuma outra força atuar. Então ele não vai parando, ele vai manter a mesma velocidade para sempre. Beleza? Próximo. Eu estou com 10 e 11 aqui na tela, vamos ver se eu consigo fazer os dois aqui nesse espaço. Um jogador chuta uma bola de meio quilo, 0,5 kg, de massa, aplicando uma força de 100 newtons. Vou colocar os dados aqui. Uma massa de meio quilo, e uma força de 100 newtons. 100 newtons de força. Desprezando-se o atrito e a resistência do ar, então a gente não considera atrito nem resistência do ar, qual é a aceleração que ele transmite a bola? Esse é o mesmo cálculo daquele exercício 2, né? Vou colocar aqui a segunda lei de Newton, que é a fórmula da fama. A força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante é essa de cima aqui, ó, é o 100 newtons, que é a única força que está atuando sobre ele. Então, 100, a massa é de meio quilo, 0,5, e qual é a aceleração? Nesse caso, a gente vai passar o meio dividindo aqui embaixo, vai ficar assim, ó, 100 dividido por meio, e a aceleração eu vou deixar do lado de cá, sozinho. Então, a aceleração será 100 dividido por meio. Vamos pensar no dinheiro? 100 reais dividido em moedas de 50 centavos, que é meio real, seriam quantas moedas? Pensa aí. Eu vou fazer o cálculo para vocês. Olha só, 100 dividido por meio, 0,5. Uma casa decimal, uma casa decimal. Eu posso desconsiderar as vírgulas,
Então, eu tenho 1.000 dividido por 5, vou pegar o 10, dá 2. 2 vezes 5 é 10. Sobra 0. Eu tenho que baixar aqui, dá 0, dividido dá 0. Baixo o outro 0, 0 dividido por 5 dá 0. 200. Então, veja bem, R$100 em moedas de 50 centavos são 200 moedas, é o dobro. Aí você pensa, professor, mas eu fiz uma divisão e o número aumentou? Sim, quando a gente divide por números decimais, menores do que 1, entre 0 e 1, o número aumenta em vez de diminuir. Tá? Quando é meio, o número dobra. Então, vamos lá. A resposta aqui, então, aceleração deu 200 metros, a unidade, metros por segundo ao quadrado. Vou assinalar aqui com a canetinha. A resposta é 200 metros por segundo ao quadrado. Vamos assinalar ali a alternativa. Está aqui, ó, o cálculo aqui, ó. 100 dividido por meio. Faltou uma virgulinha aqui, não tem problema. Que é 200. Está aqui. Beleza? Próximo. Um corpo... Deixa eu só abrir a porta aqui, o gato quer sair. Vai. Pronto. Assim mesmo, estamos em casa. Próximo, número 11. Um corpo com massa de 700 kg desloca-se com aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotar aqui. Eu tenho aqui uma massa de 700 kg. 700 kg. E ele está acelerando, tem uma aceleração. Essa aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Qual é a resultante das forças que agem sobre ele? Eu quero saber qual é o valor da força resultante. Então, vou usar a fórmula da fama. Segunda lei de Newton. Segunda lei é isso aqui, massa vezes a aceleração. Então, nós temos aqui qual é a força, sabendo que a massa é de 700 kg e a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, fazendo a força resultante aqui, vamos fazer aqui, ó, 7 vezes 6, 42. Com mais 2 zerinhos ali, 4.200 newtons. Canetinha verde para destacar. A resposta, 4.200. Então, procurando aqui a alternativa, só tem duas, né? Tá fácil, só tem duas alternativas. A primeira, eu coloquei aqui uma divisão e uma multiplicação para ver se você está esperto. Ó. Aqui tem uma divisão, não é divisão, é multiplicação. Beleza? Vamos para o próximo. Exercício 12. Um barco move-se sob a ação de duas forças, uma de 6 e uma de 8. Então, aqui as duas. Uma de 8 está aqui, a de 6 está aqui, conforme a figura. Dá para reparar que elas estão perpendiculares, né? Elas formam ali 90 graus. Está aqui o símbolo de 90 graus aqui no meio. Está dizendo o seguinte, que a massa do barco, vou colocar aqui, ó, a massa do barco é de 50 kg. 50 kg. Qual é a aceleração com que o barco se move? A pergunta, então, é qual é a aceleração? Ele vai ter uma aceleração para lá, ó. Vai acelerar para lá. Qual o valor dessa aceleração? Vamos lá. Eu tenho que, para saber a aceleração, eu vou ter que saber essa fórmula aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, que é a segunda lei de Newton. A massa eu já tenho, que é 50 kg. A força resultante, eu não tenho a resultante. Eu tenho duas forças aqui, uma de 8 e uma de 6. Mas eu não sei a resultante ainda. Então, eu vou encontrar a resultante para colocar aqui, para aí sim encontrar o valor da aceleração. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui para ficar menos poluído. Isso aqui. Aqui. Bom, vamos lá. Elas estão perpendiculares, pessoal. Eu vou fazer aqui de vermelho. Como é que vai ficar a resultante? Mais ou menos assim, ó. Vou traçar aqui um pontilhado na ponta de um deles e paralelo ao outro, do tamanho desse outro aqui. Assim. E na ponta desse de 6, eu vou fazer um pontilhado paralelo ao de 8 e do mesmo tamanho do de 8. E aí, como é que fica a resultante? Vou até colocar uma réguinha aqui, ó. Uma régua aqui, vai ficar assim. Mais ou menos assim. Deixa eu traçar aqui, aqui, ok? Posso tirar a régua daqui. Ó. Olha aí a resultante. Essa aqui é a força resultante. Um pouquinho inclinado para cima, né? E repare que ele é maior do que o 8 e que o 6. Só que nós precisamos fazer o cálculo. A gente precisa calcular o valor dessa força resultante aqui. Então, vamos lá. Nós temos aqui um triângulo, olha só. Vou colocar aqui o triângulo. Aqui é um cateto, aqui é o outro cateto, e aqui é a hipotenusa.
certo? E aqui nós temos 90 graus. Aqui nós temos 90 graus. É um triângulo retângulo e nós vamos usar então o quê? Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Força resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual força F1 ao quadrado mais força F2 ao quadrado. Ficou um pouquinho embolado ali, mas não tem problema. Aí nós vamos ter a seguinte. Força resultante ao quadrado é igual. Quanto vale a força F1? Vamos colocar aqui 8 ao quadrado. De vez em quando a caneta dá um crepezinho. Ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Certo? Vamos lá então aqui. Força resultante ao quadrado será. Quanto é 8 ao quadrado? 8 vezes 8, 64. E 6 ao quadrado? 6 vezes 6, 36. Somando os dois, quanto dá? Quanto dá a força resultante? O quadrado, né? 100 newtons. Só que agora, vou passar para cá. Tá assim, ó. Passar limpo aqui. Força ao quadrado é igual a 100. Só que eu não quero ao quadrado, eu quero só F. Então, eu vou colocar a raiz quadrada aqui. Tudo que eu faço de um lado, faço do outro. Corta a raiz com o quadrado, fica força resultante é igual. Raiz quadrada de 100, né? É fácil, a gente sabe que é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, ou seja, o lado do quadrado 100 tem 10. 10 por 10 é 100. 10, desculpe. Então, vai dar 10 newtons de resposta. Assinalando aqui com a caneta, para deixar destacado, essa é a força resultante. Só que essa é a resposta final do exercício? Não, o exercício quer isso aqui, ó, que é a aceleração. Então, agora é só substituir o 10 no valor da força, aqui, ó, no valor dessa força, fazer os cálculos. Vamos passar para cá, então, ó. Vai ficar assim, ó. Força resultante nós calculamos que é 10. A massa está aqui embaixo, é 50. E quanto vale a aceleração? Não sabemos ainda. Passar o 50 dividido embaixo do 10. Então, o 10 vai receber os 50. A aceleração fica sozinha, só que eu vou colocar do lado de cá. Então, a resposta final, você pode cortar aqui. 1/5. O dobro de 1/5 é 2 décimos. 2 décimos, nós já até calculamos hoje, é 0,2 metros por segundo ao quadrado. E esta é a resposta do exercício. Vou colocar aqui de laranja. 0,2 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do barco, segundo a resultante e a massa que ele tem. Beleza? Se ele tivesse uma massa maior, 100 quilos, o dobro, seria mais difícil puxar. A aceleração seria menor, seria metade. Tá? Dobrando a massa, reduz a aceleração pela metade. Tudo bem? Beleza, eu poderia fazer o contrário também. Reduzindo a massa pela metade, 25 quilos, ficaria mais fácil de puxar e com a mesma força, né? Fazendo a mesma força, ele viria com mais facilidade e ele aceleraria o dobro desse valor que está aqui. Beleza? Então tá ali o resultado, 0,2 metros por segundo ao quadrado. Vamos para o próximo exercício. Exercício 13A está dizendo o seguinte: observe a figura e responde as questões. Como se chama um instrumento apontado pela seta vermelha? A seta vermelha está aqui e o instrumento é esse aqui, ó. Que aparelho é esse? Ele é a palavra dina, de força, e metro, medir, medidor de força. Não é forçômetro, tem gente que marcou forçômetro, não é forçômetro, é um dinamômetro, beleza? Dinamômetro. Seguinte, acho que é o último exercício agora. Não, ainda não é o último, é o penúltimo, diz assim: observe a figura e responda como se chama a força indicada por F2 que se opõe ao movimento do bloco. Tá aqui a força F2, ó. O bloco está sendo puxado para lá e essa força aponta para trás, contrária. Está bem aqui embaixo, ó. Esse local aqui embaixo. Bem fácil, né? Você puxa o bloco, ele não quer vir, que força que não deixa ele vir? É a força mágica? Não é força mágica. Força teimosa? Também não. Força de atrito, a força de atrito. Nem força fraca, nem força elétrica. Força de atrito. Tá? O atrito que não deixa o bloco vir imediatamente. Claro que se puxar com uma força bem grande, né? Começa a vir, que vai ser a resposta da letra C. Quer ver? Olha só, a letra C diz assim: que relação deve existir entre a força F1 e a força F2
para o bloco começar a se mover. Então você tem aqui a força F1 e você tem aqui a força F2. Elas têm a mesma direção, horizontal, mas cada uma tem um sentido, uma para a direita e outra para a esquerda. Que relação deve haver entre as duas para que o bloco comece a caminhar para cá, se arrastar para cá? Quem tem que ser, será que elas têm que ser iguais? Sempre iguais? Se o bloco está parado e você coloca duas forças iguais, ele vai continuar parado, porque a resultante é zero. Tá? Se você coloca o bloco ali e você não faz força suficiente, o bloco continua parado. Só que tem um certo momento que você aumenta a força F1, o bloco começa a deslizar. Que momento é esse? A partir do momento em que a força F1 é maior que a força F2. Essa força aqui que você puxa tem que ser maior do que o atrito do bloco com o chão, ou com a mesa ali. Então, F1 deve ser maior que F2, certo? As outras alternativas, F2 maior que F1? Não, o atrito ele nunca vai ser maior que a força que você puxa, senão o bloco iria para o outro lado. Você ia tentar puxar o bloco e ele ia fugir para lá. Isso não acontece. Tá? E as forças, também, se elas forem iguais, o bloco não vai sair do lugar. Se ele já está parado, ele vai continuar parado, porque a resultante é nula. Ok? Então, a força F1 tem que ser maior que F2. Beleza? É isso, essa é a letra C. Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui. Eu acho que não tem. Acabou. Ok, pessoal? Então é isso, essas são as respostas. Daqui a pouco ainda, até sexta-feira, eu vou postar mais um vídeo explicando a terceira lei de Newton e colocando o restante dos exercícios dessa lista aqui para vocês fazerem, beleza? Valeu, gente. Um abraço e até a próxima.